Halima Djimali não pode mais manter o recorde mundial para a maior quantidade de crianças entregues em um único parto. Halima deu à luz a 9 filhos, mas esse feito pode ter sido usurpado por Ghoziam Tamara Sitoli. Quando Ghoziam e seu marido foram para o hospital para o seu exame de gravidez, eles pensavam que eles estariam tendo um único bebê e não uma gravidez múltipla. Mas os exames feitos nela mostraram que ela não estava carregando apenas uma criança, nem gêmeos, trigêmeos ou mesmo quíntuplos. Os médicos disseram-lhe que haviam 8 fetos em seu ventre. Mas se Ghoziam estava grávida com 8 crianças, como ela poderia bater o recorde mundial? Vamos descobrir juntos em mais uma história sensacional! Teboho Tsotetsi e sua esposa Ghoziam são um casal sul-africano que vive em Sambisa, um município com muitos trabalhadores residentes na província de Gauteng, perto de Joanesburgo. O casal já havia tido gêmeos antes e que tinham agora 6 anos de idade. Então, quando o exame revelou que a mulher iria ter óctuplos, o casal foi pego com a guarda baixa. Eu olhei para minha esposa e disse: 10 filhos! A caminho do hospital eu já havia feito uma piada e disse a ela que, se você tiver trigêmeos desta vez, eu vou fugir. Quem teria pensado que teríamos ainda mais? Mas eu estou feliz. Eu sei que esta é uma bênção de Deus e eu acredito que Ele nos ajudará a cuidar deles. Teboho disse, no entanto, o quanto ele estava ansioso por ter mais filhos. Sua esposa tinha outras preocupações. Ghoziam estava preocupada com a forma como todas as 8 crianças sobreviveriam em seu ventre. Ela expressou suas preocupações para o médico e foi informada que eles esperavam que seu ventre se expandisse e acomodassem as crianças. Ghoziam e Teboho também foram informados de que eles iriam precisar visitar o hospital mais vezes do que a maioria das mulheres grávidas fazia. Isso por causa das circunstâncias especiais da gravidez. A gravidez da mulher de 37 anos de idade foi bastante difícil. Ela teve que ser constantemente acompanhada pelos médicos. Teve diabetes gestacional e disseram-lhe que as alterações hormonais da gravidez não permitiam que seu corpo produzisse quantidades suficientes de insulina e as que estavam sendo produzidas não estavam sendo usadas normalmente. Portanto, ela foi colocada em uma dieta específica para garantir que seus filhos não estivessem acima do peso. Ghoziam me explicou que ela também fez uma pesquisa e os resultados a fizeram ficar preocupada. Eu decidi usar a internet para ver como outras mulheres que têm mais de 5 crianças de cada vez lidavam com isso. E descobri que nascimentos múltiplos com mais de 3 crianças são bastante raras. Mas isso não era tudo. Vários sites também explicaram que gestações que envolvem um grande número de bebês tendem a ter um parto prematuro. Ela disse: a mulher sul-africana tornou-se paranoica e as suas preocupações também fizeram sua pressão sanguínea subir. Ghoziam me afirmou que ela passou muitas noites sem dormir e que em algumas delas ela passou orando e em outras noites estava apenas preocupada com seus filhos que iriam nascer. Embora toda vez que ela ia ao médico, eles sempre lhe diziam que as suas crianças estavam indo bem. No entanto, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo podia sair errado. Depois de algum tempo, a gestante começou a ter dores nas pernas e em algum momento, Ghoziam também achou muito difícil andar. Então, seu marido levou-a para os médicos do hospital, que disseram-lhe que ela corria o risco de ter um aborto espontâneo ou a gravidez podia resultar em um parto prematuro, mesmo sem tratamento, e parece que este último é o que aconteceu.
Gosiame entrou em trabalho de parto depois de 29 semanas de gestação. Taborro levou-a para o hospital acadêmico Steve Biko em Pretória. Depois que eles chegaram ao hospital, o marido foi convidado a deixá-la. Isso por causa das 19 restrições e protocolos que eram necessários para aquele parto. Gosiame disse que este era o tempo de decisão. Ela lembra de que no caminho para o hospital segurou a mão da irmã e começaram a orar juntos de casa e durante todo o caminho para Pretória, porque ela estava com medo e ansiosa. Minha maior preocupação era que muitas mulheres que estavam grávidas de mais de 5 filhos conseguiam entregar todas as crianças no parto, mas depois a maioria dos bebês morriam prematuramente. Eu não quero perder qualquer um dos meus filhos e por isso que eu continuava orando. Eu apenas queria que Deus assumisse o controle. E o que aconteceu a seguir foi de fato um milagre. No dia 8 de junho de 2021, o prefeito da cidade anunciou que Gosiame deu à luz a 10 crianças, em vez das 8 mostradas em sua ultrassonografia. Ela foi internada no hospital em 7 de junho às cerca de 18 horas. Um grupo de 4 médicos e 2 enfermeiros compareceram para ir ver. Ela alegou ter dado à luz 10 em vez de 8 filhos. De acordo com o Pretoria News, Gosiame entregou seus filhos através de uma cesariana. Taborro afirmou que ele recebeu uma mensagem de texto de sua esposa, confirmando que ela tinha 6 meninos e 2 meninas, e que assim seriam 9. Depois que ela deu à luz, os médicos perceberam que o 10º não era exatamente um bebê, mas um feto subdesenvolvido. No entanto, Taborro disse que eles não enviaram quaisquer fotos das crianças. Eu não vi todas as fotos ainda. Eu não estou surpreso porque minha esposa é sempre cuidadosa com tais coisas. Agora eu sinto que Gosiame e eu somos filhos escolhidos de Deus, porque este é um milagre. Estávamos esperando 8, mas depois para ter mais só pode ser Deus agindo. Eu mal posso esperar para segurar minha esposa novamente e também ver minhas crianças, Taborro disse. No entanto, o homem de 41 anos ainda não havia conhecido nenhum de seus filhos. Desde então, depois que a notícia foi compartilhada pelo local, doações começaram a inundar o casal para os bebês que agora eram apelidados de Tembisa 10. A história se tornou viral e chamou a atenção da mídia e o livro dos recordes, o Guinness Book. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, não havia certeza de que o fato havia acontecido. O editor-chefe do Pretoria News, Pietron Pitt, diz que o casal frequentava a mesma igreja onde ele estava introduzido e em dezembro, depois de eles se tornarem amigos íntimos do casal, ele disse-lhe que Gosiame estava carregando 8 bebês. O editor também afirma que ele entrevistou o casal alguns meses antes de supostamente dar à luz as 9 crianças. E assim como Taborro, ele também recebeu mensagens de Gosiame, afirmando que havia nascido. Ele publicou a notícia, apesar de não ter visto fotos das crianças. Portanto, ninguém tinha certeza se Gosiame e a história do Tabu era verdadeira ou falsa. Sem provas concretas para averiguar a história, o recorde mundial para a maior quantidade de crianças nascidas em um único parto e sobrevivido ainda pertence a Halima Nsisi. Halima é uma jovem de 26 anos, nascida e criada em Timbuktu. Mali, apesar de ser filha única, ela sempre queria uma família grande e depois de ter casado com o oficial do exército Adjudant Kader Arbi, seu desejo se tornou realidade. O casal tinha inicialmente dado à luz a uma menina que eles chamaram Sauda. 3 anos depois, Halima estava grávida novamente. No entanto, a notícia que eles receberam quando entraram no consultório do médico era uma informação que ninguém poderia ter previsto. A ultrassonografia de Halima mostrou que ela estava carregando 7 crianças. Após as notícias dos médicos tornarem-se de conhecimento público na nação da África Ocidental, haviam preocupações com o seu bem-estar e com as chances de sobrevivência dos bebês. O governo interveio.
Após 2 semanas de estadia no hospital na capital do Mali, Bamako, o presidente instruiu o Ministério da Saúde que mudasse Halima para o Marrocos. A mulher grávida foi internada para a clínica de Borja de Ferro em Casablanca, quando ela estava grávida de 25 semanas. Os médicos adiaram sua data de parto por 5 semanas para aumentar as chances de os bebês sobreviverem. Com a ajuda de uma equipe de 10 médicos e 25 paramédicos, Halima deu à luz a 9 filhos através de uma cesariana de uma vez só. Nasceram 5 meninas e 4 meninos. As crianças foram mantidas em incubadoras de 2 a 3 meses por causa de seu parto prematuro. Após o parto, seu marido Gadar disse que Deus nos deu essas crianças. Ele é aquele que decide o que vai acontecer com elas. Eu não estou preocupado com isso. O Todo-Poderoso faz algo pois ele sabe o porquê. As crianças usam uma média de 45 fraldas por dia e bebem 15 quilos de leite por semana. A equipe divide-se e as expectativas dos médicos são de sobrevivência e prosperidade. É incrível ver as crianças saudáveis. No início foi difícil, pois eles eram muito prematuros. Meus filhos não dormem ao mesmo tempo. No momento em que alguns estão adormecendo, é quando os outros acordam. Amamentá-los não é fácil. Quando estávamos no hospital, eu estava usando um extrator de leite. Halima disse. Então, o que você acha sobre Ghoseam e a história de Halima? Conta pra gente nos comentários se você já parou para pensar alguma vez se gostaria de conhecer alguém com gêmeos múltiplos como os casais da história de hoje. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!